Você já deve ter visto os vídeos aí do Primo Rico na internet e ficou chocado com a quantidade de dinheiro que ele recebe em dividendos. E é justamente o que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Como escolher boas empresas que pagam dividendos. Salve, salve rapaziada, meu nome é Iago Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para não perder nada que eu solto aqui para você. Também não se esquece de mandar esse vídeo aí para quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Então é isso aí, bora lá pro nosso vídeo. Basicamente, dividendos são partes dos lucros de uma empresa em que ela distribui para os acionistas. Então vamos supor uma empresa que lucrou 100 milhões. Ela distribui 50% disso para os acionistas. 50% de 100, obviamente, 50 milhões. Se essa empresa tem, sei lá, 100 milhões de ações, a gente vai pegar 50 milhões dividido por 100 e vai chegar num valor de 5. Ou seja, essa empresa distribui R$5 por ação. Então se a pessoa tem 100 ações dessa empresa, ela recebe um total de R$500 em dividendos. Ah, é todo mês que isso acontece? Não. As empresas elas não têm a obrigação de pagar dividendos todos os meses. É justamente por isso que elas divulgam a data onde elas vão pagar o dividendo. E para isso existe a data com e a data de pagamento. A data com é a data onde você precisa ter aquele ativo para receber os dividendos e a data de pagamento é quando vai pagar. E é justamente pensando nisso que eu peguei o índice IDIV, que é basicamente um índice que calcula mais ou menos em média o recebimento de dividendos das principais empresas do Ibovespa. Então ele pega as empresas que mais receberam dividendos durante esse período e coloca ali dentro desse índice. É justamente dentro desse índice IDIV eu peguei as 10 ações que mais pagaram dividendos nos últimos 5 anos. E aí a gente tem essa seguinte listinha aqui. A gente tem aqui Petrobras pagando 150%, CPLS6 pagando 125%, Taesa pagando 80%, CEMIG pagando 77%, BRAP4 pagando 73%, Goal 4 pagando 70%, Marfrig pagando 70%, Vale pagando quase 70%, CSNA 3 pagando 65%, GGBR4 pagando 62%. Então essas aqui são as 10 empresas que mais pagaram dividendos nos últimos 10 anos. Lembrando que esse cálculo aqui está em porcentagem porque ele é feito em cima do preço daquele ativo. Justamente isso que a gente chama de dividend yield. É basicamente a porcentagem do preço daquele ativo que foi pago em dividendos pela companhia. E aí justamente pensando nessas empresas, eu também fiz uns outros cálculos aqui. Porque como eu sempre falo, o segredo dos investimentos é o longo prazo. E com os dividendos não seria diferente. Então eu peguei aqui uma projeção aqui de quanto você teria no final, caso investisse R$100 todos os meses e recebesse mais ou menos em média 6% ao ano de dividendos. No primeiro ano você teria R$1.200 investidos e R$33 aproximadamente em juros. No segundo ano você teria R$2.400 investidos e R$140 em juros. No terceiro ano você teria investido R$3.600 e R$324 em juros. No quarto ano você teria investido R$4.800 e teria quase R$600 em juros. E no quinto ano você teria investido R$6.000 e teria em juros quase R$1.000. Então vocês podem ver que à medida do tempo esse resultado ele foi só aumentando. Logo no início do experimento, logo no primeiro ano você teria R$33 em juros. E no final do quinto ano você teria recebendo quase R$1.000 no ano inteiro. Mas ainda é pouco, vamos continuar com os nossos cálculos. No sexto ano você teria investido R$7.200 e teria um total de R$1.400 em juros. No sétimo ano, R$8.400 investidos, quase R$2.000 em juros. No oitavo ano, R$9.600 investidos, R$2.600 em juros. No nono ano, R$10.800 investidos e quase R$3.400 em juros. No décimo ano você teria investido R$12.000 e teria R$4.250 em juros. Ou seja, esse valor já está aumentando cada vez mais. Se a gente parar para olhar aqui, cada ano que se passa aumenta quase R$1.000. Mas se a gente parar para fazer conta aqui e continuar aumentando, esse valor não vai parar de aumentar. Só que claro, não vou ficar subindo de ano em ano agora. Agora a gente vai pular direto para os 20 anos e vão aumentando de 5 em 5. Então no 20º ano você teria R$24.000 investidos e quase R$22.000 em dividendos. No 25º ano você teria investido R$30.000 e teria quase R$40.000 em dividendos. Já no 30º ano você teria investido R$36.000 e teria R$62.000 aproximadamente só em dividendos. No 35º ano você teria investido R$42.000 e teria de retorno quase R$96.000 em dividendos. Nos 40 anos, você teria investido R$48.000 e teria um retorno de R$143.000 em proventos. Ou seja, se você pegar esse montante final e somar com o que você investiu, você teria no total R$190.000 investidos. Lembrando que esse cálculo aqui está considerando somente o rendimento dos dividendos e contando que você já pega ele e já reinveste logo em seguida.
Se a gente colocar o cálculo aqui de rendimento de aplicação, rendimento das suas ações, isso aqui vai ficar muito maior. Então isso aqui seria literalmente o quanto você colocou de dinheiro, somando o seu dinheiro próprio investido mensalmente, mais os dividendos que você foi recebendo ao longo do caminho. E caso você opte por não reinvestir esses dividendos, ao final desse tempo você teria aproximadamente apenas 50 mil reais investidos, o que dá uma diferença de 140 mil para o resultado dos dividendos. Beleza, agora você já entendeu por que você tem que reinvestir os dividendos para aumentar o resultado e ter mais sucesso aí na sua carteira. Mas agora a gente precisa entrar em como analisar empresas boas pagadoras de dividendos. Afinal de contas, foi por causa disso que você clicou nesse vídeo e você está esperando o vídeo inteiro por isso. Vamos lá primeiro falar sobre empresas recorrentes e empresas de commodities. Como o próprio Luiz Barsi diz, empresas recorrentes são aquelas que têm a capacidade de gerar contas para os seus clientes todos os meses. Então, se você parar para pensar em empresas da área de telefonia, eletricidade, bancos e por aí vai, conseguem gerar contas recorrentes quase todos os meses. Afinal de contas, sempre chega alguma conta, seja da telefônica, seja da conta de água, conta de luz, na sua casa mensalmente. Então, essas empresas têm mais tranquilidade para pagar dividendos, tem mais constância dentro disso. Afinal de contas, elas recebem todos os meses e conseguem ter uma previsibilidade de pagamento de dividendos muito melhor. Em compensação, a gente também tem as empresas de commodities. Empresas de commodities também são conhecidas por serem ótimas pagadoras de dividendos. O problema delas é que não apresentam tanta constância quanto as empresas recorrentes. Se liga só nesses números aqui. Para isso, eu peguei o histórico de pagamento de dividendos da Petrobras, que é a primeira empresa nos últimos 5 anos aí que mais pagou dividendos. E nos últimos anos ela pagou muito dividendo, igual você deve estar olhando no gráfico aí, ó. Justamente por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, Covid, tudo que aconteceu aí nos últimos meses. E justamente por conta disso, o preço do petróleo disparou. Então o lucro dela também foi junto. E aí, consequentemente, ela conseguiu aumentar o pagamento de dividendos. Não à toa ela tomou a frente no nosso ranking justamente só por causa do ano de 2022. Só que se a gente parar para analisar 2019 e 2020, ela não pagou quase nada em dividendos. Em 2020, inclusive, ela ficou até zerada. Ou seja, por mais que ela tenha sido a que mais pagou dividendos nos últimos 5 anos, ela não tem constância no pagamento desses proventos. E para não parecer que eu tô pegando muito no pé e falar só de Petrobras, vamos partir para Gerdau também. Gerdau é uma empresa que mexe com aço, que também é uma commodity do nosso dia a dia. Então o lucro dela tá muito atrelado ao preço do aço. Se a gente parar para dar uma analisada no gráfico dela aí, a gente vai ver que também ela não pagou muitos dividendos lá em 2019 e 2020. Mas em 2021, quando o preço dos minérios, principalmente do aço, começou a subir muito, foi justamente o ano em que ela mais pagou dividendos em sua história, justamente porque ela teve um aumento de lucro nesse período. Agora vamos olhar para uma empresa recorrente. Para isso eu escolhi a Taesa, que é uma empresa que é responsável pela distribuição de energia elétrica. Se a gente parar para analisar aí o gráfico da Taesa em comparação com os outros dois que a gente viu, a gente vai ver que a Taesa tem muito mais constância no pagamento de dividendos, pagando bons dividendos frequentemente todos os anos. Então a partir disso a gente pode ver que para a gente analisar uma empresa que é boa pagadora de dividendos, a gente não deve olhar somente a quantidade, e sim a constância desses pagamentos. E também a gente precisa entender o quantos por cento que a empresa distribui do lucro dela em dividendos. Isso vai relacionar também o conceito de empresas grandes dentro da bolsa e empresas pequenas, mas isso a gente vai ver mais para frente. Só para vocês terem uma ideia aí, eu tô pegando o indicador, o payout de duas empresas aqui. Basicamente, o payout ele representa quantos por cento do lucro da empresa que é distribuído em forma de proventos para os acionistas. Então aí o payout da Taesa é de 71% aproximadamente médio nos últimos 5 anos. Então, de tudo que ela lucrou nos últimos 5 anos, ela distribuiu aproximadamente 71% aos seus acionistas. Em compensação, a gente também tem a Gerdau aqui, que distribuiu 35% apenas para os seus acionistas. Praticamente a metade do que distribuiu a Taesa. Isso nos leva ao conceito de empresas grandes e empresas pequenas, ou como são chamadas no mercado, as Blue Chips e as Small Caps. As Blue Chips são consideradas empresas grandes, enquanto as Small Caps são consideradas empresas pequenas. Mas vale ressaltar que o conceito de grande e pequeno ele é muito distorcido dentro da Bolsa de Valores. Afinal de contas, existem empresas que são gigantes dentro do conceito da população, mas que na Bolsa não tem tanta representatividade assim. Dito isso, a gente pode diferenciar Blue Chips e Small Caps. Blue Chips basicamente são empresas muito bem consolidadas, que na grande maioria das vezes já são tão grandes que não tem mais espaço para crescer dentro do seu setor. E justamente por isso não tem muito bem onde empregar capital. Afinal de contas, se eles investirem em determinadas áreas, o crescimento não é tão grande, então não vale tanto a pena. Então, normalmente, essas Blue Chips distribuem mais dividendos porque justamente não tem onde investir esse lucro.
Em compensação, as small caps têm grande espaço para crescer dentro dos seus setores. Então eles preferem muitas das vezes, ao invés de distribuir os lucros, pegar e reinvestir na própria empresa. Então normalmente a gente vai ver muito mais blue chips pagando bons dividendos do que as small caps. Então normalmente, igual a gente comparou no exemplo anterior, a gente vai ver um payout maior na Taesa do que na Gerdau, por exemplo. Mas isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, só que elas estão em momentos diferentes. E também a gente não pode ficar comparando empresas de setores diferentes, não. Só tô comparando aqui só para vocês terem uma ideia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou e tchau!